cartaz da quarentena. O que vemos, o que ouvimos e o que andamos a ler para digerir o tempo e pensar no futuro. Porque sim, há vida depois do coronavírus. Sejam bem-vindos ao Cartaz da Quarentena. O meu nome é Hugo Manuel Correia e este podcast tem sido um ponto de encontro para uma grande diversidade de convidados, uns mais conhecidos do que outros, em áreas profissionais diversas, mas todos com o mesmo desejo de manter o vírus longe da vista e mantendo por perto as séries, os livros e a música que nos ajudam a espairecer por estes dias. Pois o combate ao Covid-19 é um desafio imenso para todos nós, mas naturalmente está a ser vivido de forma mais intensa por quem, pela natureza das suas funções, tem um conjunto de responsabilidades acrescidas. É o caso da minha convidada de hoje. Margarida Belém foi a primeira mulher a alcançar os comandos da autarquia de Aroca em 2017 e, à autarquia, soma ainda a presidência da Adrimag, a Associação do Desenvolvimento Rural Integrado das Serras de Montemuro, Arada e Gralheira, da Associação Geoparque de Aroca, é vice-presidente do Conselho Metropolitano do Porto e integra ainda a direção da Associação do Turismo do Porto e Norte. Margarida Belém tem formação académica em turismo e uma pós-graduação no desenvolvimento e gestão de destinos turísticos. E a verdade é que nos últimos anos, Aroca assumiu um protagonismo ímpar como destino, muito impulsionada pelo sucesso dos passadiços do Paiva. Ora, no momento em que a maior ponte pedonal suspensa do mundo está quase terminada, vamos tentar perceber como Aroca se poderá afirmar como destino de excelência para um turismo do desconfinamento. E claro está, vamos também folhear as escolhas do cartaz da quarentena de Margarida Belém. Margarida Belém, desde já, muito obrigado por ter aceito este meu convite. Seja bem-vinda ao cartaz da quarentena. Olá, Hugo. Eu é que agradeço este convite. Portanto, sinto até muito lisonjeada pelo convite que me foi feito e, portanto, é um prazer estar aqui a conversar consigo, Hugo. Também ajuda um pouco a descontrair e a relaxar no meu dia-a-dia, não é? Portanto, obrigada a eu. Não tenho que agradecer. Aliás, o objetivo é mesmo esse, é que esta própria conversa seja um momento para espairecer, esquecer dos problemas do dia-a-dia que também o coronavírus continua a trazer para a nossa vida e é realmente ser aqui um momento de reflexão e de descontração também. Mas, Margarida Belém, a primeira questão que eu lhe quero colocar é, desde logo, como é que está, como é que no fundo viveu estes tempos de pandemia, certamente com muitas responsabilidades políticas, mas também em casa. O vírus não causou estragos na vossa família? Está tudo bem e a salvo desta ameaça do coronavírus? Olha, Hugo, eu devo dizer que estes 2 meses e meio foram tempos de uma exigência enorme, uma grande exigência. Foi um desafio imenso, foi uma grande aprendizagem, sem dúvida nenhuma, e portanto tudo o que vivemos foi novo. Obrigou também, do ponto de vista de ação, a me reinventar, digamos, porque ninguém, nem nenhum Presidente de Câmara também estava preparado para aquilo que nós vivemos. Podemos dizer que terá sido o maior desafio na sua experiência como autarca? O meu primeiro dia de mandato foi à frente de uma frente de fogo, digamos, porque logo no primeiro dia tive um incêndio marcante em 2017 e, portanto, eu tenho sido desafiada todos os dias e isto foram experiências que também me ajudam a robustecer. Não é? E sem dúvida que esta pandemia e este vírus, e eu gostava de dizer manter o vírus bem longe de vista, efetivamente, mas serviu para estarmos mais bem preparados, também mentalmente, em termos de agilidade, em termos de equipa interna, equilibrarmos aqui muita coisa. Um raciocínio rápido. A rapidez, a agilidade, o simplificar, foram momentos de muita pressão, de muita tensão, de muitas soluções e soluções rápidas. Os primeiros dias foram terríveis, confesso, foram
foram muito terríveis porque, tal como disse, ninguém estava preparado e eu liderei este processo desde o primeiro dia e os primeiros dias foram 24 horas ou 24 horas. Eu passava o dia aqui com a equipa da Proteção Civil, estávamos muito poucos aqui a liderar. Um gabinete de crise, no fundo? Mesmo no gabinete de crise tínhamos pessoas que estavam em casa a trabalhar e pessoas que foram fundamentais. Não tive tempo para dar atenção à família, confesso, e claro, absorvida totalmente e preocupada com a comunidade, com os municípios, e portanto foram dias muito intensos em que foi preciso tomar decisões muito rápidas, mas foi uma excelente aprendizagem e hoje estou mais forte, mais preparada, porque temos de estar preparados para aquilo que é inesperado. E é bom saber que temos uma boa equipa, a equipa do município, mas não só. Uma equipa aqui alargada que ajudou a ultrapassar todas estas dificuldades e, portanto, em casa é lógico que sofreram um pouco, sim. Mais pela ausência, mas não foi certamente por causa do vírus, ou seja, o vírus não entrou em vossa casa e mantiveram-se a salvo durante estes 3 meses. Sim, porque enquanto Presidente de Câmara, mesmo dormi muito pouco, porque era a primeira a estar aqui na Câmara e ia sair da Câmara, portanto saí muitos dias de madrugada e, portanto, estes 3 meses não tive qualquer possibilidade de estar com o meu pai, estar com a minha mãe. Até para os resguardar, certamente. Sim, tinha que os proteger, exatamente. Portanto, e é lógico que com estes momentos de tensão estamos sempre muito mais tensos. E, portanto, isso reflete também no ambiente familiar, mas a família esteve à altura e, portanto, tem coisas muito boas. Esta fase, porque vivemos e que estamos a viver também, teve muita coisa boa também. As saudades apertaram, mas certamente os laços saem ainda mais fortes destes 3 meses em que andámos um bocadinho mais desligados ou fisicamente afastados de quem gostamos, não foi? Fisicamente, mas eu acho que as pessoas estiveram sempre muito ligadas e muito conectadas. Foi de uma forma diferente. Aliás, isto serviu para nos reinventarmos, até reinventarmos em termos de comunicação. Nós hoje utilizamos plataformas que já existiam, mas que não eram utilizadas e, portanto, nós passamos a utilizar muito mais as videoconferências até para falar com os nossos familiares, para falar com os nossos imigrantes, com os nossos empresários e também do ponto de vista institucional. Hoje temos uma ferramenta que vai ficar para o futuro e, portanto, descobrimos e redescobrimos. Descobrimos também novas qualidades. Eu tive tempo, nos poucos momentos também, agora já mais para o final, de ter tempo para cozinhar e chegar a casa mesmo ao final do dia, já muito tarde, e poder cozinhar. Eu recordo que passei a fazer algo que eu já não fazia há anos. Foi fazer um bolo ao domingo. E tudo isso acaba por ter efeitos terapêuticos? Não, Hugo, eu acho que o facto de nós temos vivido de uma forma muito acelerada e às vezes, principalmente nós políticos, estamos sempre debaixo de stress, viver uma forma muito acelerada e, portanto, o facto de já aqui mais para o final, podermos sentar no sofá com a nossa família e conversar um pouco e estarmos também um pouco mais descontraídos agora nesta parte final. É muito bom e, portanto, descobrir e olhar para coisas e para alguns ingredientes também que não víamos já há algum tempo e, portanto, mesmo num períodos maus, períodos difíceis, há sempre coisas muito boas e temos que usar estas alturas para descobrir novos modos de fazer, de agir e de interagir e de resolver as coisas, sem dúvida. Agora, Margarida, falando da reação à pandemia e, no fundo, também à forma como os próprios arauquenses lidaram com esta ameaça, a verdade é que estamos a falar de um concelho vasto, tem 320 km², são 16 freguesias, são 22 mil habitantes e apesar da ajuda imprescindível da comunicação social,
A verdade é que como é que se conseguiu passar também a mensagem do ponto de vista autárquico das necessidades incontornáveis do confinamento? Como é que se conseguiu passar essa mensagem e cujos resultados estão à vista? Ou seja, tanto os casos de infecção como de mortes a lamentar estão longe de ser comparáveis com de outras localidades do país que foram claramente muito mais afetadas. Como é que se conseguiu passar essa mensagem para a população? Olha, em primeiro lugar, e logo numa fase inicial e de uma fase muito concertada aqui com os municípios à volta, a Associação de Municípios de Serras de Santa Maria, portanto, definimos logo no início encerrar os nossos equipamentos, aquilo que estava ao nosso dispor e que realmente promovia a junção e a reunião de grupos e de pessoas, portanto, nós encerramos. Isso foi um sinal inequívoco de que estávamos preocupados e que tínhamos que, logo eu recordo, foi no dia 11 de março, portanto, que implementamos logo o nosso plano de contingência. E eu confesso que todo o setor e os arauquenses comportaram-se de uma forma exemplar. E, portanto, foram encerrando também o comércio. Antes não esperaram que alguém os mandasse encerrar. Foram proativos. Exatamente, foram muito proativos. E isso serviu de exemplo para as pessoas se manterem em casa, estarem confinadas. E, portanto, nós, evidentemente, que desde a primeira hora, e provavelmente devemos ter sido os primeiros que criamos um microsite, o Covid-19. Com a compilação muito clara da informação da progressão da pandemia, com os casos registados em Arouca e com um conjunto de informações relevantes que os cidadãos podiam de facto consultar e ao mesmo tempo também uma espécie de clipping de tudo o que era a atualidade relacionada com a pandemia em Arouca estava facilmente acessível nesse site. Exatamente, nós queríamos que as pessoas estivessem todas bem informadas, toda a comunidade estivesse bem informada e que não faltasse comunicação e de uma forma transparente. Portanto, não escondemos nada. Articulamos muito, é lógico que as redes funcionam para um determinado público, comunicamos muito através da rádio regional de Arouca. Tivemos uma preocupação de chegar a um público que não queríamos de forma nenhuma deixar para trás e que acompanhasse e que fôssemos acompanhando sistematicamente e, portanto, numa ação muito colaborativa, diária, com os seus presidentes de junta, com os párocos, fomos passando informação para fazer chegar à comunidade e, portanto, que recebia informação através da rádio, através dos nossos técnicos, porque montamos aqui uma linha de apoio e uma retaguarda com os técnicos da área social, através das nossas linhas e criamos 3 linhas de apoio, a linha social que permitia a qualquer pessoa ligar para pedir ajuda, para pedir inclusivamente para fazermos as compras, para levarmos os medicamentos e, portanto, diariamente fazíamos o acompanhamento via linha telefónica com os nossos séniores. Portanto, foram centenas e centenas de chamadas que ao longo da semana se operavam para sabermos se os nossos séniores que estavam nas freguesias estavam bem. E combater um bocado a solidão, não é? Ou seja, para que se sentissem acompanhados. Claro, até porque criamos também a linha amiga, precisamente para combater essa solidão. E não só combater a solidão, descarregar esta raiva, e nós não sabemos, muito menos os nossos séniores que diziam que já não tinham nada a perder e que não percebiam porque é que tinham que estar confinados, e portanto para descarregar essa raiva. E portanto criamos essa linha amiga que apoiou e que foi um excelente apoio e suporte. Pensamos também nos nossos empresários, nas nossas empresas, nas pessoas que entretanto ficaram impossibilitados de trabalhar, criamos a linha empresas e empresários, reforçamos a linha da proteção civil. Portanto, todas as chamadas que entravam na Câmara tinham uma resposta e, portanto, mas o contacto telefónico, o contacto através dos párocos e dos senhores presidentes de junta que estavam articulados connosco foi fundamental. E a nossa linha, o nosso microsite que tinha informação e tem ainda hoje informação nacional, informação regional e informação local.
Portanto, as pessoas sabiam onde podiam, quais eram os supermercados que estavam abertos, quais eram as farmácias que estavam abertos, estavam de fácil acesso à informação através deste microsite e fizemos, aliás, eu fiz vários vídeos para fazer chegar também alguma confiança, esperança e mantermos esta ligação com as pessoas. Aliás, eu própria liguei às pessoas, aos nossos séniores. Tive muito tempo a falar com alguns. Tiveram então aí uma voz amiga disponível para os ouvir e para lhes dar uma palavra de apreço. A equipa da área social foi extraordinária, a vereadora que acompanhou, aliás, todos os vereadores que acompanharam este processo foram essenciais. E na área social o apoio foi extraordinário. Não deixamos efetivamente ninguém ficar para trás. Eu tive situações de imigrantes que me ligaram, porque o meu telemóvel estava disponível. Disponíveis para ajudar? Sim, disponível para ajudar. Aliás, logo no início, eu recordo-me bem que eu tive um empresário arauquense que me ligou de França a ajudar, a disponibilizar material de proteção individual para o hospital, para os bombeiros e para o município, mas que me alertou também para aquilo que estava a acontecer neste momento na Europa. Nós sabíamos, nós estávamos a acompanhar via comunicação, mas eu não tinha sentido ainda a preocupação de alguém que estava a sentir e a viver. Arauquenses que estavam a viver mesmo na pele os cenários mais dramáticos da pandemia no centro da Europa, neste caso na França. Exatamente. E, portanto, isso ajudou também, ajudou e muito neste apoio e também nos alertas que fui recebendo e, portanto, recebi também, inclusivamente, muita preocupação, porque eu andei a apelar aos imigrantes para não virem na altura da Páscoa. Exatamente, e, portanto, da Páscoa. Havia também uma responsabilidade nossa de cuidar dos seus familiares e, portanto, e foi isso que fizemos. Foi uma responsabilidade imensa, mas foi um gosto sentir que estávamos todos conectados e todos queríamos ajudar. Estávamos preocupados, mas estávamos a fazer, estávamos a proteger. E a própria indústria arauquense também reagiu, ou seja, aquelas empresas cuja resiliência lhes permitiu continuarem a elaborar e que adaptaram as suas linhas de fabrico para produzir viseiras e outros dispositivos de proteção individual. Essa solidariedade institucional também foi espontânea e acabou por surgir da própria indústria local. Sim, sem dúvida. Aliás, eu pensei que foram exemplares arauquenses, como sempre, sentem bem na pele as dificuldades e são solidários, são muito solidários. E, portanto, as primeiras máscaras que distribuímos foi de gestos de solidariedade dos nossos empresários que compraram e que disponibilizaram este material e que produziram as viseiras. Exatamente. Produziram viseiras e devo dizer que as máscaras que nós neste momento estamos a produzir, que este foi as nossas máscaras que estão certificadas pelo CITEV, máscaras reutilizadas, foi um processo que foi construído com empresas locais, empresas de calçado, que connosco desenvolveram uma máscara que está hoje a ser distribuída localmente pelo município. E este foi um processo muito interessante, que fez crescer a empresa e que também nos enobrece a todos, porque é assim que crescemos e surge aqui uma oportunidade também para estas empresas para trabalharem aqui um segmento de mercado que até ao momento não iam criar aqui um produto novo e um produto de excelência. É uma excelente máscara. E adaptarem-se a uma nova realidade, não é? Porque em tempos de guerra contra o vírus não se compram tantos sapatos, mas compram-se muitas máscaras porque precisamos delas para nos adaptarmos a esta nova realidade. Aliás, Margarida, à partida, agora olhando um bocadinho para trás, há confinamentos e certamente o confinamento em Aroca, com esta proximidade com a natureza, com os seus quintais, junto de sua casa, tudo isto poderá também ter sido uma ajuda para que o confinamento não fosse tão claustrofóbico, não é? Para as gentes de Aroca. Claro que foi uma excelente ajuda. Nós temos os espaços urbanos, onde as pessoas vivem aqui na vila, em apartamentos, e estar confinado num apartamento é diferente de estar numa aldeia ou numa casa com terreno à volta. E, portanto, nós somos privilegiados, com certeza. Portanto, somos um território muito disperso, com várias localidades e os séniores que não sentiram, pessoas que vivem nas diferentes aldeias
que sentiram isto de um modo diferente e por isso é que tiveram alguns dificuldade em perceber porque é que não podiam sair de Regofe, de Covelo, de Janarde e tinham que ficar confinados ali ao seu lugar. Houve alguns que não perceberam porque é que nós encerramos os cemitérios. E, portanto, foi uma decisão muito difícil de tomar. Aliás, e provavelmente mais difícil ainda de explicar e de a tornar, no fundo, compreensível por parte desta população mais idosa, não é? Claro que sim, foi muito difícil explicar que o estávamos a fazer a pensar nesta população de risco, esta população mais idosa, principalmente até porque já neste período mais próximo do desconfinamento, porque começaram a haver pessoas a invadir as aldeias. Que encontraram nas aldeias um escape também, não é? Ou seja, uma forma alternativa. Exatamente. Saíram dos centros urbanos e encontraram nestas aldeias um espaço de segurança para também viverem as suas quarentenas. Exato, e portanto às vezes era difícil mesmo explicar, mas tem corrido bem e as pessoas têm percebido que realmente estamos numa fase de transição, de desconfinamento e estamos diferentes, sem dúvida, não tenho a menor dúvida que tudo isto nos promoveu aqui alguma mudança, alguma alteração em termos de comportamentos e eu sinto que alguns estão ainda a gerir este medo. Algumas das pessoas vão ficar com danos, mas estamos a acompanhar. Ninguém estava preparado para ficar fechado em casa tanto tempo. E, portanto, isto cria aqui prejuízos, mesmo do ponto de vista psicológico, e por isso é que uma das nossas grandes apostas é neste apoio psicológico que temos que continuar a promover. Esse apoio vai se manter mesmo já nesta fase de desconfinamento e de um regresso a uma normalidade, ainda que contida pelas máscaras, pela contenção do contacto pessoal e dos cumprimentos, mas esse apoio vai se manter então durante os próximos tempos? Com certeza, vai se manter com certeza. Aliás, se a área que temos vindo a reforçar e vamos continuar é a área social e este apoio, aliás, todas as linhas se mantêm ativas, as linhas que criamos, a linha amiga, a linha social, portanto mantêm-se e os nossos psicólogos e a equipa continua operacional com o reforço que foi criado e assim continuará por um grande tempo. Além desta linha solidária, a verdade é que a solidariedade também se traduziu com atos beneméritos da própria sociedade. Há pouco a Margarida falava dos imigrantes que estiveram disponíveis para ajudar, das próprias empresas, mas sei que foi até inclusivamente criado um estaleiro social online para a doação de bens, precisamente para ajudar aquelas famílias que possam ter sido prejudicadas pela paragem da economia, não é? Nós temos o Banco de Voluntariado, o Banco Solidário Online e o nosso estaleiro social, portanto faz parte de toda esta área social e portanto tivemos um conjunto de voluntários que ainda hoje continuam a ajudar. A recolher estes donativos, estas ajudas para redistribuir porque é mais preciso. Sim, distribuir, aliás, tanto pela comunidade, mas essencialmente pelas IPSS, que estiveram na linha da frente e que precisam de equipamento de proteção individual diariamente, porque estamos a falar de grupos de risco e essa foi uma preocupação imensa. Aliás, dizer-lhe o que nós fomos dos primeiros, o ACES Feira Adoca foi dos primeiros que fez testes nos lares, articulada com a unidade de cuidados continuados aqui com a equipa técnica que foi excelente, que fez formação mesmo antes de se falar nestes testes, preparou-se para, quando fosse possível, entrar no terreno. E, portanto, nós somos dos primeiros com a equipa aqui local, devidamente equipada, a fazer os testes de Covid. Aliás, o resultado está à vista, não é? Portugal foi dos países que mais testou e, de facto, foi muito mais fácil perceber a disseminação da ameaça, permitindo depois, lá está, por meio da quarentena, garantir a contenção da infecção e impedir que ela se espalhasse ainda mais. Claro, aliás, nós preparamos logo no início, e aqui eu vou-te dizer que a cooperação
e a articulação com todos os elementos da Proteção Civil e, neste caso, com a GNR, com os bombeiros. Os bombeiros estiveram a fazer formação, estavam equipados para fazer desinfecção. E desinfecção mesmo no interior. Foram eles que desinfetaram, para além das ruas, mas logo numa fase inicial, o centro de saúde e, portanto, nós criamos as condições, para além de equipar aquilo que foi necessário, aqui o centro Covid que se instalou aqui em Aroca, também equipar os bombeiros com estes mecanismos para podermos internamente no Conselho estarmos aptos a agir. Temos que nos orgulhar muito daqueles que deram a cara diariamente na linha da frente pelo Serviço Nacional de Saúde, que temos que elogiar aqueles que estiveram na linha da frente, a dar a cara todos os dias e que não baixaram a guarda, sempre ali bem dispostos, sempre, apesar de serem bombardeados e criticados. Acho que os portugueses deram um exemplo realmente para a Europa e os aroqueses foram exemplares e, portanto, só tenho que estar orgulhosa e eu tenho que corresponder também. Margarida, agora a verdade é que falámos de uma linha da frente e eu agora gostava de trazer para esta conversa uma outra linha da frente suspensa que não parou durante estes dias, ou seja, o mundo abrandou, mas houve imensas atividades que se mantiveram a funcionar, porque era inevitável, e nomeadamente aqui em Aroca houve de facto, como eu dizia, uma linha da frente suspensa que se vai chamar Aroca 516, que já quase todos nós ouvimos falar dela, vai ser a maior ponte pedonal suspensa do mundo, com 516 metros de comprimento, a 175 metros de altura do solo, e a verdade é que a construção está praticamente concluída porque ela não parou durante estes dias, não é? E a verdade é que também pouco falta até ela estar aberta ao público. É verdade. Durante este período, portanto, para além de todos estes problemas, nós, a não ser uma obra ou outra, porque os empreiteiros tinham funcionários que vinham destes territórios que tinham uma grande carga de Covid e, portanto, esses sim tiveram uma pausa, mas houve ali, em relação à 516 Aroca, portanto, a empresa, a Condoril, apenas parou porque aplicou o plano de contingência. Foi um período reduzido, mas parou. Houve uns dias, algumas semanas que parou, mas depois retomou, foi possível e estamos muito próximos já da reta final, apesar que ainda falta o tabuleiro central, porque neste momento a ponte falta-lhe o tabuleiro central, tem uma trave que permite a quem está a trabalhar fazer o atravessamento e depois faltam as pontas. São 2 tabuleiros que estão a ser feitos à medida, não é? Portanto, mas está quase na reta final. Feitas as contas, esta reta final, há alguma previsão de quando é que ela realmente poderá ser inaugurada e percorrida pelos aroquenses e pelos visitantes? Temos que fazer ensaios, estamos neste momento a iniciar o tratamento da encosta, temos que fechar este tabuleiro e vamos depois com o LUNEC e com a empresa Itecons, os projetistas da ponte, portanto vamos fazer os ensaios. Todos os testes, que é para garantir segurança máxima também. Sim, que a ponte tem o comportamento que é esperado e eu não tenho a menor dúvida que vamos ter aqui o resultado final, que é um resultado extraordinário e que realmente já está a ter muito impacto na comunicação social e, portanto, eu conto que se tudo correr como é esperado, que no início do outono estejamos a abrir, a inaugurar a 516 Aroca. Temos já muitos pedidos, e mesmo de comunicação e de operadores internacionais e, portanto, vai ser certamente um momento impactante e vai permitir que a retoma da dinâmica e do dinamismo económico que é necessário se mantenha em alta e eu não tenho a menor dúvida que vamos continuar e que vamos consolidar a nossa estratégia e toda este impacto que os passadiços tiveram até hoje vai-se consolidar com a ponte suspensa e, portanto, e o setor merece e a Aroca merece
porque todos têm trabalhado para isso. Aliás, eu ia lhe perguntar precisamente isso, Margarida, como eu dizia até no início, independentemente da ponte poder abrir as portas só lá mais para o outono, a verdade é que os passadiços reabriram há muito pouco tempo, e é uma infraestrutura notável que tem sido multipremiada ao longo dos anos com os Oscars do turismo, e a questão que se impõe até é esta, ou seja, num ano em que Portugal vai estar um bocadinho mais fechado sobre si, em que vamos todos no fundo viajar, ir para fora cá dentro, Arouca pode tornar-se uma capital de braços abertos ao desconfinamento. Sim, claro, aliás, essa tem sido a mensagem que tenho transmitido a todo o setor. Nós temos aqui a palavra-chave que nós temos que ter sempre presente e que temos que incutir, que é confiança, é a responsabilidade e a segurança. Exato. E nós temos que transmitir tanto aos residentes como a quem nos visita esta confiança e esta segurança, porque nós temos todos os ingredientes. Nós somos um território de ciência, de conhecimento, e somos um território de experiências. Natureza. Os arauquenses têm muito orgulho naquilo que são. Têm muito orgulho no seu património. Têm muito orgulho na sua identidade. E, portanto, este é o nosso principal produto. Independente de qualquer mudança que se opere do ponto de vista de modas e de estratégia a nível de turismo, nós estamos a trabalhar para a valorização e para a nossa promoção interna do nosso território. É um valor perene, não é? Ou seja, que será imune a essas modas. Exatamente. E vai ser sempre um ativo extraordinário e portanto, sem pressas. Nós fomos construindo sempre o nosso caminho, sem copiar ninguém. E, portanto, eu acho que é um movimento que tem sido assumido por todos. Esta reconstrução interna baseada nestes nossos recursos, valorizando a nossa cultura, a nossa identidade, o nosso património, propiciando estas experiências que são marcantes. Experiências, seja a descer um rio, seja a visitar um rio, que é um rio Paiva, que é o melhor rio de águas bravas a nível europeu, Exato. Seja entrar no nosso mosteiro de Arouca e sentir a sensação de ouvir o órgão tocado por um arauquense ou por um organista residente. E saborear a nossa gastronomia numa casa de turismo, espaço rural, apta para receber, tendo como paisagem de fundo, seja a Serra da Freita, seja o Rio Paiva, seja o Rio Arda, seja o próprio Mosteiro de Arouca. Portanto, nós temos tudo e por isso é que é importante que este esforço, os arauquenses, os hoteleiros, a restauração, todos estão a fazer este esforço para se adaptar e transmitir esta imagem de responsabilidade e de segurança. Eu não tenho a menor dúvida que os comportamentos ao nível dos movimentos e das viagens vão ser diferentes. Portanto, quem faz turismo são as pessoas. E as pessoas não vão facilitar em termos de segurança e, portanto, vão procurar estes destinos de natureza e vão querer ser bem acolhidos e ser bem recebidos. E esta é também uma excelente oportunidade, não só para a Arouca, mas também a nível nacional, para estimularmos o consumo local. Temos-lo feito com alguns projetos e projetos pequeninos que têm feito a diferença, o estimular a produção, mas simultaneamente estimular o consumo local, divulgar quem está a produzir e associar a produção ao produtor. E, portanto, é importante que as pessoas também tenham produtos e a restauração venda e trabalhe estes produtos que são produzidos no seu território. Portanto, há aqui, sem dúvida, ao nível do comércio de proximidade, oportunidades e há oportunidades. Agora fazia-lhe uma pergunta muito utilitária. Quem visitar Arouca e quiser, por exemplo, ir usufruir dos passadiços de Paiva, há alguma novidade que devam ter em conta? Ou seja, a lotação dos passadiços continuará a ser a mesma? Os mecanismos de acesso aos bilhetes continuará a ser por via eletrónica?
eletrónica, mas o posto de turismo continuará aberto. Há alguma mudança nesta mecânica de funcionamento do acesso ou nem por isso? Ou mantém-se tudo igual? As reservas vão se manter online. As pessoas podem apenas adquirir o bilhete ou online ou através da loja de turismo. Nós vamos, neste momento, reduzimos drasticamente o número de acessos. Queremos que as pessoas possam usufruir em pleno, sem confusão nesta visita, e é o que está a acontecer. E, portanto, estamos preparados para, assim que também todo o setor começa a receber, e já estão a receber reservas, possamos gradualmente ir aumentando o número a sua capacidade de carga. Exatamente. Portanto, nós estamos a operar uma alteração na plataforma para permitir que este movimento se possa operar ao longo do dia, isto é, distribuir o número de entradas ao longo do dia. A maior parte das pessoas vem de manhã e, portanto, nós queremos que um número de pessoas venha de manhã e outro à tarde ou para evitar essa concentração, não é? Seja distribuído. E estamos a falar de quantas pessoas por dia? Olha, eu posso dizer em primeira mão que nós iniciamos com 600 pessoas. E neste momento posso dizer, porque acabei de operar ainda hoje de manhã, esta operação, subi para 800. Portanto, neste momento é possível 800 pessoas, acrescentei mais 200 pessoas, porque o comportamento tem sido exemplar. Perfeito. Portanto, as pessoas andam nos passadiços sem... aliás, sentem quase que andam sozinhas nos passadiços, porque são 8,5 km. Claro. E, portanto, não entram mais do que 10 pessoas de cada vez nos passadiços, se vierem em grupo. Portanto, se vierem em grupo mais do que 20, o grupo é dividido e, portanto, permite-me, da avaliação que fazemos diariamente, ter este aumento. É lógico que qualquer operador local, nomeadamente o alojamento, a restauração, as empresas de animação turística, se tiverem grupos, nós conseguimos, e eles conseguem, portanto, através aqui do back-office, operar também uma entrada extra. E, portanto, estamos a avaliar gradualmente porque queremos, acima de tudo, é qualidade na visitação e na experiência dos visitantes ao território. Portanto, disso não vamos abdicar. Isso. Mais do que pessoas, queremos qualidade e é isso que todo o setor turístico da região quer vender e, portanto, também queremos corresponder e estamos todos concertados para que assim seja. Margarida, e os arauquenses com o cartão de acesso aos passadiços vão poder continuar a usufruir desse acesso privilegiado? Têm que reservar previamente a visitação? Como é que irá funcionar essa dinâmica de usufruto local? Já está a funcionar. Portanto, quem tem o cartão de residente, e portanto este foi um privilégio, um benefício, digamos, que demos aos residentes, porque se há algo que nós temos vindo a trabalhar é o sentido de pertença do património e, portanto, queremos que os arauquenses sintam todos estes projetos que desenvolvemos como deles. E, portanto, os residentes têm a possibilidade de ter este cartão. É um cartão que lhes dá livre acesso aos passadiços, sem qualquer reserva. Isto é, mesmo que esteja esgotado, com o cartão residente, tem direito a ter o acesso. A passar. E são promotores também eles desta infraestrutura e têm orgulho nesta infraestrutura, como têm também na 516 claro. Aroca. Portanto, alguns também estão muito ansiosos para poder atravessar. Em cada arauquense há um embaixador de Aroca, disso não tínhamos dúvidas. Claro que sim, e principalmente quem está no estrangeiro também e que tem vindo a acompanhar a evolução desta pandemia.
e que tem vindo a acompanhar também a evolução destes projetos através da nossa página e da nossa página também, porque nós reformulamos o nosso site, nós criamos uma imagem nova, nós alteramos e fizemos um upgrade da nossa imagem, da imagem do município. A verdade é que por estes dias todos os caminhos vão dar à Arouca e a verdade é que até simultaneamente a toda esta situação da pandemia houve um novo caminho que continuou a ser construído. Este aqui é um caminho dedicado às bicicletas. Eu estou a falar de uma ciclovia do Val da Arouca, são 8 km para pedalar desde a Etar da Ribeira até ao centro da Arouca, e esta também é outra infraestrutura que também está muito próxima de ficar disponível para todos aqueles que a queiram utilizar. A ciclovia do Val da Arouca, que é um projeto extraordinário, portanto são cerca de 13 km de uma ciclovia que vai ligar o centro da vila e várias freguesias, portanto vai conectar várias freguesias. São 13 km, não são 8, como eu estava a dizer erradamente. Não, são 8 km efetivamente de troço, mas o percurso são cerca de 13 km. E, portanto, vai fazer a ligação ao longo do rio Arda, portanto, vai permitir, estamos muito conectados com terrenos agrícolas, com a prática agrícola, vai nos permitir olhar para o rio de uma outra forma. Praticamente estávamos de costas voltadas para um rio que estava, de certa forma, abandonado e, portanto, este é um projeto que vai levar algum tempo. Está a ter já alguma visibilidade porque estamos a construí-lo por troços e alguns troços estão quase a ficar concluídos, mas a conclusão deste projeto só vai ser possível em 2021. Mas é um projeto muito ambicioso, aliás, que me levou a negociar com mais de 100 proprietários os terrenos. Claro. Algo que parecia impossível, mas que negociei um a um os terrenos e os arauquenses estão com muita expectativa, porque este é um projeto essencialmente para os arauquenses. Claro. Portanto, nós estamos a estimular o exercício físico, a atividade desportiva, a saúde e bem-estar e, portanto, este projeto vai permitir fazer a ligação de uma forma segura, estimular o uso da atividade física e ligar aqui os diferentes polos escolares, os belíssimos polos escolares que temos e que vai ser possível alguns alunos percorrerem e irem para a sua escola de bicicleta. Podemos fazer aqui um balanço, ou seja, em 2020 certamente vamos poder todos experimentar a nova Ponte Suspensa, 516 Arouca, e então lá para o próximo ano podemos fazer aí uma volta à Arouca de bicicleta inaugurando esta nova ciclovia. Acho que sim, e vai ser possível também, já que falou das ligações, aliás, temos Eu ia chegar lá, ou seja, uma nova ligação que torna também a Arouca ainda mais facilmente acessível por parte de quem a quiser visitar. Vai ligar Escariz ao nó de Pejeiros, vai ligar à A32. Exatamente. E, portanto, isto é uma obra muito ambicionada pelos arauquenses e, portanto, já está o estaleiro, está a ser montado, os terrenos já estão a ser devastados, portanto, e limpos, para que seja possível em 2022 podermos ter efetivamente mais estes 7 km de via estruturante que permite melhorar as ligações para o litoral. Portanto, esta era uma ambição dos arauquenses. É lógico que fica aqui um troço importante da variante que temos que conquistar. E este é um exercício que já estamos a fazer e que estamos a pressionar também o Governo para ter bem presente que nós não vamos abdicar daquilo a que os arauquenses têm direito. Exatamente. E até para percebermos a grandeza e a importância desta ligação, saindo de Arouca e indo para o litoral, ou vice-versa, Arouca vamos estar mais próximos de Arouca no tempo também. São 7 km que vão fazer toda a diferença no acesso ao porto, no acesso ao... Esta via é extremamente importante para os nossos empresários. É extremamente importante para chegarmos à unidade hospitalar, ao Hospital da Feira. Exatamente. Portanto, tem pouca importância para, aliás, e toda a nossa dinâmica turística revela bem
que não foi necessária esta via estruturante, mas é efetivamente fundamental para os nossos empresários, que com a sua resiliência têm se mantido neste território e têm tido excelente desempenho, apesar destas dificuldades e desta luta de desigualdades perante os outros empresários dos concelhos vizinhos. E, portanto, os benefícios são imensos e os aroquenses merecem tudo, e eu só tenho que estar grata também a este Governo e ao Sr. Ministro, que cumpriu a sua promessa. Mais uma vez, a resiliência dos aroquenses, que não desistiram e que se mantiveram bem firmes, sem fazer grandes ondas, como alguns queriam, mas que não desistiu. E é assim mesmo. E portanto, eu estou muito grata por liderar este conselho que elegeu uma mulher, uma das poucas mulheres que a nível nacional governa estes municípios, e portanto só gente muito moderna, muito culta, muito orgulhosa, muito resiliente, que tem esta capacidade, e portanto é um privilégio pelo território que tenho, porque sem dúvida a Aroca é um território imenso, que tem um potencial que nós temos sabido aproveitar. Há muito para fazer, muito. Riquíssimo. Mas estamos a percorrer o nosso caminho. E, portanto, exatamente. Eu não tenho dúvida que enquanto presidente e pessoalmente cresci muito com estes 3 últimos meses de confinamento e de exercício diário de crescimento, sem dúvida. O que é certo é que chegou a hora também de conversarmos um bocadinho agora da sua quarentena e do seu cartaz da quarentena. Há pouco a Margarida dizia-me que a cozinha foi uma espécie de santuário para refletir, relaxar, experimentar novos sabores, para voltar a cozinhar. Agora também pergunto-lhe, no meio de tanta responsabilidade, de tantas horas a trabalhar, sobrou algum tempo para encontrar também na ficção ou até na música um escape para refletir, para recarregar baterias, para ver além da crise e do vírus? Eu tenho um escape. Eu tenho 2. Então quais são? Não tive muito tempo, mas houve algo que eu não abdiquei e que me ajuda muito diariamente. Sim. E principalmente ao final do dia, que é ouvir. Eu podia estar aqui a inventar e dizer ouvir música, mas eu só ouço uma música. Então? Que eu ouço muito a música da Liza Guerrard. Ah. E, portanto, eu ponho aqui quando já estou sozinha. Este é o meu refúgio. Eu ponho aqui no computador e quando estou em casa eu adormeço a ouvir Liza Guerrard. E, portanto, esse é o meu refúgio. E há algum tema específico que a cative em particular, ou é o repertório todo dela? Eu ouço o repertório todo. E, portanto, ao longo destes dias é algo que eu não abdico. E há outra coisa, portanto, a música para mim é essencial, é a música dela, é energia, é algo que me alimenta para ultrapassar, mas no dia a dia. É um alimento para o espírito, não é? Ou seja, é aquilo que nos alimenta as emoções todos os dias. É, exatamente. E depois há outra coisa, para além da música e que é fonte de inspiração, e que eu posso confidenciar consigo. E houve dias em que o fiz para libertar também algum stress e alguma emoção, que é passear pela Freita. O património e a Freita, alguns sítios da Freita que me servem de inspiração e que são efetivamente também energia positiva. Telúrica. E inspiração, mesmo quando eu estou, às vezes, porque nos conto que há dias em que... Uma pessoa baixa abaixo, não é? Todos nós somos humanos, não é? E temos as nossas fragilidades. É curioso estar-me a sugerir a Freita como um dos escapes na quarentena, porque, em boa verdade, a Freita pode ser encarada como um livro aberto para a história da Terra. O Geoparque da Aroca é um livro aberto, não é? Ou seja, não é um livro que se possa ter na mesinha de cabeceira, mas é um excelente livro que podemos percorrer a pé, em contacto muito próximo com a natureza. A visita ao Geoparque pode também ser uma excelente sugestão nesta fase de desconfinamento, e foi uma companhia durante a quarentena, pelo que estou a ver. É isso mesmo, é a minha literatura e é o meu filme. Exatamente.
é o refúgio, é o Planalto da Freita, a zona do Cando, do Tebilhão, Cabreiros, o passear e ver aqueles granitos e os terrenos xistosos, a Frecha da Miserela, é um livro aberto que nos conta muitas histórias e que estimula o nosso imaginário. E, portanto, é o melhor filme. Eu tenho tudo no meu território. E, portanto... Sem qualquer dúvida. Não duvido de todo que, de facto, neste espaço, nesta magnífica freita, não falte energia para recarregar a nossa alma sempre que a visitamos. Agora, a verdade é esta, como a Margarida sabe, o Cartaz da Quarentena é um espaço de partilha e nesta hora que estivemos à conversa partilhámos muito. A Margarida falou-me de como é que foi a sua experiência aos comandos da autarquia e nesta batalha contra o vírus e na proteção dos arauquenses, e falámos muito também destas oportunidades de desconfinamento que a Arouca vai oferecer. Mas a verdade é que em todos os episódios eu procuro também partilhar alguma coisa com os meus convidados. E hoje eu trago-lhe uma sugestão para os serões em frente ao televisor, ou até no computador, e vai já perceber porquê. Ora, hoje eu não vou propor nem um filme, nem uma série, mas um documentário português sobre uma história desconhecida por muitos. E falo-lhe do documentário Carquejeiras, as escravas do Porto. Eram 210 metros, sempre a subir, carregando às costas até 60 quilos de carqueja. Travadinhos uns nos outros, que é para depois a corda apertar a meio, para ele não se escarrapechoar, como a gente dizia antigamente. De 1928 a 1951, estas mulheres foram tratadas como animais de carga. Com aqueles molhos pendurados na cabeça, olhar baixo. Eu não sei se elas algum dia tinham olhado para o céu. Eu penso que elas só conheciam mesmo as pedras da rua. Neste documentário, prestamos homenagem a essas mulheres. Carquejeiras, as escravas do Porto. Esta não é a primeira vez, aliás, que falo deste projeto no Cartaz da Quarentena. É um documentário notável, realizado por Arminda Deusdado e que estreou na RTP2 no Dia da Mulher, mas já teve uma reposição e está disponível na RTP Play. Ora, as carquejeiras eram verdadeiras heroínas na sociedade do Porto no início do século XX. Eram elas que transportavam a carqueja descarregada na margem do Douro, na Ribeira, e a transportavam às costas em cargas que podiam chegar até 60 quilos de peso e muitas vezes acompanhadas pelos filhos. E isto numa subida que os animais não eram capazes de realizar. Ora, era graças a estes ouriços humanos, eram assim que eram chamadas, que a carqueja chegava às casas dos portuenses e com ela se acendia o lume dos fogões, a lenha, e assim se cozia o pão nas padarias da cidade. Claro está que todo este pesado trabalho tinha um preço muito alto na vida destas mulheres. No fundo era um trabalho que lhes roubava a saúde e que lhes roubava anos de vida. Ora, este é um documentário que conta também com o contributo do Hélder Pacheco e do Joel Cleto, como dois dos principais entrevistados, e é um mergulho sociológico notável numa realidade que a cidade do Porto já não tem memória. E como eu lhe disse, já estreou na RTP, mas continua disponível para ver no telemóvel, no computador, em rtpplay.pt. Por isso, fica a sugestão, Margarida, espero que goste e que tenha a oportunidade de explorar este documentário. E não sei se já ouviu. Não vi, mas estou curiosa e vou ver certamente. E agradeço a partilha. Portanto, parece-me extremamente interessante e irei de imediato ver aquilo que me está a sugerir. Agradeço por isso. Muito bem. Muito bem. Ora, Margarida, eu quero agradecer-lhe a disponibilidade por estes bons 2 dedos de conversa e a verdade é que terminamos com a esperança de que este regresso à normalidade possível continue com as cautelas que se impõem e com a responsabilidade e com os votos de que localidades como a Arouca se afirmem como destinos para o desconfinamento. Obrigada, Hugo. Obrigada eu. Muito obrigada. Foi um prazer estar à conversa consigo. Espero que tenha sido terapêutico. Foi muito. O estar aqui a conversar consigo de uma forma tão relaxada foi muito bom. Margarida, muito obrigado por este bocadinho. E assim termina um Cartaz da Quarentena, já com vontade de esticar as pernas, de encher o peito de ar, de escutar a natureza e de recarregar as energias perto do Rio Paiva. Até lá, não saiam de casa sem a máscara ou o álcool gel e já sabem,
sabem que podem sempre alimentar a imaginação com este cartaz da quarentena. Cartaz da quarentena. O que vemos, o que ouvimos e o que andamos a ler para digerir o tempo e pensar no futuro. Porque sim, há vida depois do coronavírus.